Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane Penteado, tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem? E você? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos falar hoje sobre aposentadoria rural, doutora. Quem é que tem direito à aposentadoria rural, hein? Olha, a aposentadoria rural, ela é muito confundida, por isso que eu gostei de trazer esse tema hoje, porque ela é uma aposentadoria destinada às pessoas que trabalham na área rural. E aí há muita confusão sobre quem se enquadraria no âmbito rural. Será que uma cozinheira que trabalha na fazenda, ela pode ser considerada rural? Que então há um consenso assim dentro da jurisprudência e tal, que aparentemente poderia ser enquadrado como urbano. Mas dependendo das condições, como você ficar isso no caso concreto, por exemplo, se essa mulher trabalha no âmbito lá da fazenda, tal, pode haver um enquadramento. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a aposentadoria, na verdade, ela tem os mesmos requisitos que, assim como a urbana. Desde a Constituição Federal de 88, não há mais diferenças entre regras de aposentadorias para pessoas urbanas e rurais. Porque antigamente os rurais eles recebiam só meio salário mínimo e isso era destinado apenas aos homens. Então, somente com a Constituição Federal é que houve uma equiparação nessas regras. Então, na verdade, quem vai ter direito são aquelas pessoas que estão ligadas a uma área rural. E são os empregados. Existem, então, aqueles empregados rurais, como eu citei, o peão da fazenda, a pessoa que trabalha no âmbito, dentro dessa área rural. Tem os contribuintes individuais, que são os chamados autônomos rurais, aquelas pessoas que trabalham por empreita, por exemplo. Aquelas pessoas que estão enquadrados talvez como boias frias, também são considerados contribuintes individuais rurais. Tem também os trabalhadores avulsos, que é uma categoria para as pessoas que trabalham em intermediação de sindicatos ou órgão gestor de mão de obra. É parecido com o autônomo, mas ele tem um intermediador para isso, então também tem isso no âmbito rural. E aí nós temos os segurados especiais, que são aqueles que não têm um patrão, eles trabalham por conta própria, em regime de economia familiar. E aí, para estes, existem algumas regras diferenciadas com relação à comprovação do recolhimento. Então, é aí que mora a grande confusão que muitas pessoas fazem. Por quê? Não é que o rural não tem que recolher a contribuição previdenciária. Não é o simples fato de estar numa propriedade rural que ele não é obrigado a recolher, assim como os urbanos. A diferença é que esse segurado especial que a gente citou em regime de economia familiar, ele tem uma obrigação de comprovar, porque a maneira como ele contribui é de acordo com a sua produção. E a gente sabe que no meio rural ele é sazonal, ou seja, ele está muito ligado ao meio ambiente, às intempéries, à chuva, à seca e tal. Então, é exatamente por isso que a legislação ela dá uma amenizada nessa forma de cobrança. Então, por isso ele pode, por exemplo, pagar a cada 3 meses, ele pode demonstrar com notas, né? Ou ele pode simplesmente apresentar apenas as notas e complementar, se ele quiser, receber mais que o salário mínimo, no caso dos segurados especiais. Agora, todos esses outros que nós citamos, como os empregados, os avulsos, eles têm a contribuição porque eles têm ali na outra ponta um patrão. Certo. Um empregador. Agora, quais são os requisitos da aposentadoria rural? Tem que obedecer ao mesmo prazo? É diferente? A contribuição é a mesma alíquota? Como é que funciona? Olha, a contribuição segue a mesma alíquota, conforme aquela tabela que tem para o urbano, também tem para o rural. A única diferença aqui vai ser com relação à idade mínima, tá? Porque houve um aumento de idade mínima para o homem e a mulher
no urbano com a reforma da Previdência. Para os rurais, permaneceu as regras anteriores com relação à idade, que é de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Ambos vão ter que comprovar aí 180 meses de contribuição, que equipara a 15 anos. Então, essa é a grande vantagem para o rural, porque, de fato, para eles, não houve essa modificação no tempo da idade, tá? Então, permanece 60 anos para homem e 55 para mulher. E como solicita a aposentadoria rural? É pelos mesmos meios? Pelos mesmos meios, a pessoa pode acessar o portal do Meu INSS, na conta Gov, né? O Meu INSS, entra lá, vai pedir novo pedido, tem um link lá de novo pedido e vai escolher a aposentadoria especificamente rural. Agora, prestar muita atenção na documentação que vai apresentar, porque a partir de 2019 passou-se a exigir uma coisa chamada autodeclaração rural. Essa autodeclaração, ela é um formulário que o segurado deve preencher, e ela tem que estar relacionada com o documento que você vai juntar. Então, vamos supor que essa pessoa trabalha, ele planta milho, tá? Se ele planta milho, ele vai especificar lá qual é a área, se ele arrenda, se ele é dono da propriedade, ou se ele é um meeiro, se ele é um parceiro, né? Em que situação é aquela propriedade. Ele vai ter que mencionar se é em regime de economia familiar, se ele divide, se tem esposa, se tem filhos, quantos são, quem que ajuda, e ele vai colocar lá mais ou menos a quantidade daquilo que ele produz. Então, isso tem que estar atrelado com um documento comprobatório. Essa forma de comprovação é que ela é muito importante para que o rurícola consiga comprovar o seu tempo e assim a sua carência, pelo menos, para que ele tenha direito à aposentadoria. Lembrando que ele vai ter direito à aposentadoria, no caso do segurado especial, de um salário mínimo, caso ele não tenha um recolhimento através de guia mensal, que ele pode fazer isso também. Então, às vezes, um pequeno produtor, ele tem uma produção pequena, tem a sua dignidade, vive com a sua família ali. Se ele tiver vontade de receber, por exemplo, o teto da Previdência, ele pode pagar uma guia todo mês desse valor equiparado. E aí, só que aí o percentual é de 20%, né? Ele tem que pagar isso todo mês para que ele possa ter ali no futuro uma aposentadoria maior. Caso ele não faça esse pagamento por guia, a única contribuição que esse segurado especial vai ter é daquela nota que ele vende e produz, né? Da produção que ele vende, e aí aquela incidência, ela é repassada para a Previdência. Por isso que a legislação limita a um salário mínimo para essas pessoas. Agora, a pessoa que não se enquadra como segurado especial, Og, que tem uma grande propriedade, às vezes produtores médios e grandes produtores, eles não vão ter direito a essa aposentadoria se não houver o recolhimento, porque aí eles vão se figurar nessa contribuintes individuais aqui, os autônomos rurais produtores, né? Então, eles vão ter que obrigatoriamente contribuir através da guia, porque eles não se enquadrariam no regime de economia familiar, ou seja, de produção para sua subsistência. Eles já se enquadram numa produção maior, e aí por isso a regra da legislação é de tratar com equidade de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Tá certo, então, doutora Juliane Penteado, muito obrigado pelas explicações aqui, hoje falando sobre aposentadoria rural. Uma boa tarde para você e uma boa semana. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e todas. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.